Os lares em si. Falo tanto lares. O que eles são? Os lares, eles são pontos onde a história se juntou. Então, alguém no passado formou uma lareira, contou uma história e tornou aquele lugar protegido. Protegido do quê? Do silêncio. O silêncio é uma entidade que quer acabar com as histórias, e então ele quer acabar com os seres que conseguem contar elas, que são todos. Então, ela busca acabar com as histórias, então ela vai querer acabar com as chamas, que são aquilo que os lares protegem, e são protegidos por. É uma relação de mutualismo. Beleza. Então, cada lar possui suas peculiaridades de lidar com essa chama. Vamos começar por Narreza. Narreza é um lar subaquático, que a sua chama está no coração do vulcão de Narreza. Então ela está dentro do vulcão. Ela é tão protegida que tem um quartel-general do exército de Narreza protegendo a entrada do vulcão. Mesmo ela sendo protegida por uma capa gigantesca de lava, ainda assim há um exército inteiro protegendo ela. Todos respeitam a chama, todos respondem a ela, e não há um que seja contra. Aqueles que são contra a proteção da chama são tratados como traidores e expulsos. Na verdade, Narreza não tem exílio. Narreza tem pena de morte. Então, Narreza possui uma oligarquia. Os generais de Narreza protegem ali a sociedade, a chama e tal, tomam as decisões todas, mas esses cargos eles não são indicados, e sim obtidos. Há uns critérios e quem decide os generais é a chama. Eles respeitam muito as decisões dela. Indo mais um pouco ao norte, a gente encontra Glórios. Glórios é uma região de imperadores. Os imperadores são aqueles que foram escolhidos pela chama num passado muito distante para contar histórias a ela. E são só eles e somente eles que podem contar histórias para ela. Essa chama não é aberta a ninguém. E ninguém, basicamente quase ninguém de Glórios já viu essa chama. Apenas a realeza e aqueles que estão muito próximos a ela já viram essa chama. Glórios é extremamente protegida, possui um sistema de castas. Quanto mais próximo do Palácio Real, que contém a chama, mais alto é a sua casta. Quanto mais longe, mais baixo. Glórios lida com uma política de exílio. Então, caso você seja contra a chama, ou protegê-la, ou qualquer lei que envolva isso, você acaba sendo exilado. Indo mais ao sul, a gente encontra a nossa querida Orion. Orion é uma cidade-arena. Ela é gigantesca. Basicamente, a cidade inteira mora dentro da arena. Se vocês querem ver como é isso, vocês têm que ir lá olhar. Foi uma ilustração de Xambar, aliás. Uma das que deu mais trabalho pra gente. E basicamente eles vivem pela arena. Então são combates, lutas, tudo pela chama que eles protegem. E quem porta a chama é quem merece. Então, quem ganhou os campeonatos tem que defender a chama. E se ele perder, ele perde a chama. Então, normalmente, os campeões da chama são quem toma a maioria das decisões, porque eles mandam na arena que dá mais lucro, que tem mais gente, que mais gente gosta de ir. Tudo roda em volta desse entretenimento dali da arena. Tá? Então, a política de Orion ela é muito guiada pelos seus campeões, pelos seus apresentadores e pelos aliciadores ali, que mantêm os campeões na linha, fornecem estrutura para eles crescerem e tudo mais. Indo mais ao sul, a gente chega na nossa querida Nostra Casa, que usa da sua chama para cozinhar. Ela tem um fogão central, onde o calor da chama é espalhado pelo lar inteiro, e todo mundo cozinha usando a chama. Todos respeitam a chama porque é ela que dá comida e calor para eles, ali, para eles poderem viver e se divertir. Então, aqui em Nostra Casa, tudo é compartilhado. Quem toma as decisões ali mais frias e precisa que tomem as rédeas da situação são as nossas nonas, que cuidam ali
que fazem os melhores pratos. Pra você virar uma nona ou nono, você tem que fazer um belo de um prato, senão você não sobe. Então, a política de nossa casa é determinada pela comida. E de dentro das montanhas, a justiça. Bem, a chama da justiça ferve muitas coisas em Bergton. Bergton possui um sistema político de sindicatos. O trabalho sempre foi muito importante para sobreviver às montanhas. Não há como você sobreviver sem trabalhar. E foi assim que os trabalhadores se organizaram, criaram seus sindicatos, e assim tomam as decisões em conjuntos e criam as leis, que são as leis da pedra, que mantêm essa grande difusão de pessoas trabalhando. Bergton é construída dentro do chão e também acima das montanhas em alguns pontos do lar. Mas a parte que mais difere assim de Bergton, o que faz com que a justiça possa ser executada, é um lugar especial que foi cravejado. Era apenas uma montanha de gelo onde a magia não funcionava. E hoje é a prisão de Bergton, que é um dos poucos lugares do mundo que se conhece que não há magia. Indo mais ao leste, e ao leste, a gente chega em Santimari. Santimari é uma cidade-castelo. Tudo está dentro do castelo. O castelo não respeita ninguém sem ser a família que o construiu. Família real. E são os reis e rainhas ali de Santimari. A família Santimari. Eles governam ali desde que começou a chama. E a chama do terror, ela se esconde. Ela está em algum lugar dentro do castelo. Apenas os Santimari conseguem chegar a ela. E é nesse momento que eles contam as histórias para elas. Ela não quer ser encontrada, mas ela aparece para as pessoas. E quando ela aparece, quer dizer que ela vai mudar a sua história. Só que não confie na chama do terror. Então, ali dentro de Santimari, por conta dessa estrutura, pessoas de grande poder, e por conta de muitos imortais estarem em Santimari, foram se formando clãs, que vão crescendo ali, pegando as pessoas, e essas pessoas juram lealdade a esses clãs, seja o Santimari, o Sanguini, vários outros clãs que existem ali em Santimari, e eles vão formando alianças e dominando regiões ali para manter a cidade funcionando. Saindo de lá, a gente vai para Ulter. Ulter é uma cidade voadora que levantou com o poder do progresso. Ela subiu com todos querendo avançar ela e tornar ela mais segura, mais protegida, e não há nada mais protegida do que sair voando por aí e manter sua maior área possível usando o poder da chama. Então, ela mantém ali algumas cidades, umas ilhas voadoras em volta dela, mas o principal ali da cidade, o centro dela, é onde está a Universidade Gnômica, Tecnognômica, que estuda e evolui as criações o máximo que pode. Então, as decisões do lar ali são todas movidas a uma coisa só, ao progresso. Então, se você não está trabalhando para isso, você não é nem considerado. Então, as decisões são tomadas por uma oligarquia acadêmica. Então, aqueles que têm mais conhecimento, executaram já grandes projetos, sabem o que fazer com a cidade, são eles que vão tomar ali as decisões por Ulter. A chama de Ulter, ela fica no centro da cidade, elevando ela. Descendo lá do nosso querido céu e chegando ali um pouco mais no centro do continente, a gente tem Lixópolis. Lixópolis um dia foi algo parecido com Ulter, mas durante uma grande explosão, Lixópolis virou Lixópolis. Uma grande amontoado de lixo para todo lado. A gente tem lixo para cima, lixo para baixo, muralhas de lixo, tudo que você pode imaginar tem ali, e tudo que você pode não imaginar também está ali. Então isso torna a Ulter única. Ulter não, Lixópolis única. E o que você faz em Lixópolis? Bem, você briga. Por quê? A política de Lixópolis tem um grande problema. Após a grande explosão, um ser chamado Lixo
Vocês acharam que Lixópolis era por conta do nome, né? Por ter muito lixo. Não, eles não consideram lixo, eles são só tesouros. Lixópolis, por conta desse cara chamado Lixo, ele unificou todas as pessoas que estavam brigando depois da grande destruição, criou proteção para elas e foi nomeado Rei do Lixo. Certo. Então, ele se nomeou rei e ele teve mais de 70 filhos. E conforme o tempo foi passando, eles conseguiram fazer um artefato que conseguia verificar quem era parte da família real, quem tinha o sangue do Lixo. E isso é quase 80% das pessoas de Lixópolis. Então, é uma briga política muito grande, porque qualquer um pode se declarar herdeiro. E qualquer um é o herdeiro próximo, porque não tem como você identificar quem está mais próximo ou quem está menos próximo ali. Então, o rei de Lixópolis, ele muda basicamente toda semana. E eles são depostos e colocados ali e nomeados pelos motivos mais esdrúxulos, mas Lixópolis continua firme, forte, funcionando, e no final do dia é o que importa. E a chama de Lixópolis está num grande incinerador que fica embaixo do Palácio do Lixo. Depois de Lixópolis, seguindo ali para as partes dos canyons, mais abaixo ali, seguindo o rio para baixo, a gente chega em Orkmash. Orkmash é um conjunto de tribos que aprendeu a viver com os monstros. Eles vivem em paz, em harmonia com os monstros, não os caçando, mas sim os tendo como amigos por uma vida inteira. Eles mantêm ali uma estrutura muito parecida como os monstros mantêm sua estrutura, pela força. Então, os líderes de tribos mais fortes determinam as relações com os de tribo mais fraca. Então, Orkmash é e sempre vai ser um local especial para aqueles que querem viver conforme a natureza. A sua chama, ela está no centro, tem uma grande fogueira entre as tribos, ela não é protegida, não há ninguém cuidando dela, apenas há tribos em volta que impedem dos outros chegarem até ali. Então, assim, não é uma questão de eu cheguei até a chama. É você passar pelos outros ali, e eles estão sempre ali na chama, contando histórias, passando por ali. Ela é um ponto de passagem, união e harmonia entre todas as tribos que estão presentes ali em Orkmash. Seguindo um pouco mais próximo ali do Grande Lago, a gente encontra Arandu. Arandu foi construída dentro da Grande Árvore, onde dentro dela há a Grande Chama de Arandu, e a estrutura dela é toda determinada pelas oligarquias elementais. Seu elemento em Arandu importa muito. Se você tem uma força elemental forte ou fraca, é o que vai determinar você ser escutado ou não. A sua casta é determinada pela sua força elemental e não pela sua capacidade de fazer isso com ela. Claro, isso incomodou já muitos outros, e os que fizeram eles saírem por aí para explorar o mundo, porque ninguém aguenta ser rotulado apenas por ser. Essas oligarquias tomam as decisões baseadas no que vai ser melhor para o futuro, e sempre o futuro. O que está acontecendo agora meio que não importa. Isso é bom e ruim, porque há coisas que serão ignoradas e há coisas que serão muito, muito afetadas. Indo um pouco mais ao norte, a gente chega em Dahab, que é uma cidade construída num oásis, no meio do deserto. Aliás, ao sul. Sua chama não está em um lugar muito comum. Ela ficou espalhada entre 6 pontos ali dentro do oásis, que são utilizados para fazer arte. Essa arte é protegida e cuidada pelas divas, que são pessoas que alcançaram um nível de clareza em relação à chama e à arte muito alto. Então, essas divas que tomam as grandes decisões de Dahab. Existem divas de cada tipo de arte, e existe uma diva que conta histórias, e existe uma diva que
cuida das caravanas, do comércio, que também é muito importante para Dahab, por conta da sua falta de recursos. Bem, falta recursos hídricos e alimentícios, mas nunca falta glamour. Indo um pouco mais ao norte, ali, agora sim ao norte, chegando numa região de cerrado, a gente chega no que a gente chama de cratera, vamos dizer assim, mas é uma cidade dentro de uma cratera, que é chamada de Revo. Revo é, bem, um trem. Como para vocês eu posso explicar facilmente. Mas é um trem gigante que tem inúmeros vagões, e nesses vagões cada um faz o que quiser ali. Então, restaurantes, dormitórios, lojas, cada vagão é uma coisa, e o movimento ali dentro dos vagões é muito forte. E fora desses vagões, fora desse trem, existe uma cidade, que é chamada Cidade Fantasma, porque ninguém sabe o que tem nela, mas ela tá ali. Bem, a chama de Revo está na sala do maquinista, movendo o trem sem parar nos seus trilhos infinitos. Infinitos não. Nos seus trilhos entre a cidade fantasma ali, se movendo sem parar ali dentro, dia e noite, só parando quando o maquinista dá um recado. Subindo ali bem ao norte, na ponta do continente, já completamente oposto de onde a gente estava em Narreza, está Ponta Corvo. Uma cidade cheia de barcos, emaranhados de cordas e tudo mais, onde quem manda são os piratas, que vão por aí, pra cima e pra baixo, batendo nos que os param, buscando tesouros e, claro, se divertindo. Eles têm uma chama que está numa bandeira. É uma bandeira em chamas, que está em chama desde que eles se lembram, e ela queima forte toda vez que eles anunciam uma nova aventura. Essa bandeira ela é passada como se fosse um jogo infinito de pega-bandeira entre as facções. Quem está com a bandeira tem mais poder de decisão entre as outras facções, porque meio que ele está com a proteção. Então se ele quiser sair por aí andando com a bandeira, ele sai e aí todo mundo tem que seguir ele. Algumas vezes Ponta Corvo está próximo à costa, outras vezes já no meio do mar. Não tem como prever onde Ponta Corvo vai estar. E é isso. Existe um último lar, que não é um lar, assim, podemos dizer, sozinho. Ele é um lar que não possui chama, que é o lar da liberdade. Aqueles que não possuem um lar, que não têm uma casa, são sempre nômades por aí, respondem ao lar da liberdade. As pessoas que vivem nele, que respondem a ele, são parte das trupes itinerantes, que viajam de lar em lar, trazendo as notícias, levando pessoas de um lado para o outro, itens. Elas sabem se mover pelo silêncio e sabem se proteger dele mais do que ninguém. Elas carregam histórias tão antigas quanto o próprio chão. Também carregam segredos tão antigos quanto ele. Eu acho que falando de todos os lares, assim, passando rapidamente por eles, claro, eu poderia aqui falar ponto a ponto de como é a estrutura de cada ciclo de Glórios, como funciona cada vagão de Revo. Tudo isso vai estar nos livros de lares, que vão sair assim que eu terminar o livro do narrador e do jogador. Vai demorar um tempinho. Mas eu quero. Mas na verdade eu não quero só, eu vou. E eu quero trazer aventuras, eu quero que vocês experimentem, eu quero que vocês sejam desses lugares, eu quero que vocês me contam o que vocês imaginem. Os lares eles estão aqui para ser lar das histórias, um lugar aconchegante para você voltar, para você querer que ele exista. Certo? Eu acho que é isso. Acho que esse vai ser um vídeo longo, a gente vai juntar e editar ele, mas vai fazer alguns cortes em relação a ele. Muito obrigado a você aí que ficou até o final. Segue, se inscreve, compartilha, jogue. O mais importante para mim é que você jogue. Eu não tô aqui pelos números, eu não tô aqui me expondo, falando assim, porque eu quero qualquer outra coisa além de ver esse jogo sendo jogado. Lares foi pensado para ser jogado. Lares é uma história compartilhada. Não há mais nada que a gente possa fazer além de jogar. Certo?
Até mais.